Será que você consegue identificar se você está se relacionando ou conhece algum psicopata? Um tema difícil de falar, né? Sério, importante. E para isso a gente convidou a Alessandra Florentino, que é psicóloga e psicopedagoga. Vai falar sobre psicopatas sociais. Será que você sabe identificar se uma pessoa que está ao seu lado, que você conheceu, é um psicopata social? Isso não é brincadeira, hein, Alê? Não, nem um Nossa pouco. Senhora! Meu Deus! A gente geralmente vê a figura do psicopata como alguém que aparece em filmes, personagens de novela, ou uma notícia que sai no jornal, que tem a ver Verdade. com um ataque violento, com um serial killer, né? Então, geralmente, a figura do psicopata está associada a esse personagem que gera mesmo um comportamento que tem uma dissociação de personalidade e um comportamento de ataque e agressividade. Agora, eu já ouvi dizer que os psicopatas mais psicopatas do universo são pessoas muito legais, que você quer ter que você gosta de ter perto, são gentis. Como identificar se uma pessoa é psicopata? Perfeito, é isso mesmo, né? A psicopatia, embora ela tenha essa referência mais sensacionalista, a gente tem uma classificação dentro da grade dos psicopatas em que a gente encontra uma linha chamada psicopatia social, psicopatia do cotidiano. E aí é quando entra esse perfil que você acabou de descrever. E é por isso que é difícil de você perceber quando você está num relacionamento com um psicopata desse tipo. Porque eles têm esse perfil que você disse. Eles são extremamente educados, extremamente gentis, extremamente sedutores e manipuladores. São pessoas extremamente bem apessoadas. Elas se comunicam bem e se comunicam de uma forma que elas vão envolvendo o foco delas do interesse e vão criando um tipo de relacionamento em que torna o outro um escravo emocional. Então, eu vou fazer uma outra pergunta, aproveitando Vamos a lá. sua deixa. Tá bom. Na sua opinião, quais são os perigos de se envolver, de se relacionar com um psicopata social? Em primeiro lugar, esse processo do psicopata social, a gente às vezes dentro do consultório, para ficar assim mais claro, né, a gente chama ele de um psicopata do coração, por exemplo, né, porque é uma pessoa que não tem a menor preocupação se está te causando um prejuízo afetivo. Então, o primeiro sinal é que a pessoa vai enfraquecendo a personalidade, porque ele vai atuando de forma a fazer com que você não tenha autoestima, credibilidade na própria palavra, com que as suas vontades, os seus desejos, as suas metas se enfraqueçam e você vai começando a ceder. Tudo que você tem de mundo interno, do seu universo pessoal, Vai morrendo. a pessoa começa a ceder e o psicopata, né, afetivo, social, vai dominando esse conteúdo e a pessoa vai enfraquecendo, vai desvitalizando, vai adoecendo. E isso é o maior dos perigos desse tipo de relação. Quando a gente fala em psicopata, você já pensa vários casos, né? O caso da mala, o caso da pessoa que corta outra pessoa em fatias. Mas esse psicopata que a gente está falando não é esse. Não, a gente fala de alguém que é praticamente imperceptível e se, por exemplo, eu estivesse aqui entre nós agora, poderia passar assim, batido por um diagnóstico meu. Né, poderia passar totalmente despercebido. A gente percebe pelo estrago que faz no outro no relacionamento, né? Eles são extremamente sedutores, né? São extremamente sedutores. E tem uma facilidade muito grande de desviar a sua atenção daquilo que você prestaria atenção para poder identificar. Me dá um exemplo na prática. Tem um caso que eu comento muito sobre ele, porque ele é o mais didático de todos que eu já atendi desta classe. Uma vez eu recebi no consultório uma paciente que retornou para o tratamento porque chegou mesmo num estado de muito desequilíbrio emocional, chegou adoecida e me disse que estava passando por um relacionamento assim, assim, assado e contou tudo que ela estava vivendo. Era um namoro? Era um namoro. Quando ela terminou, eu disse para ela, olha, você talvez nunca tenha ouvido falar, mas você está envolvida com um psicopata social. O que está acontecendo com você é que você está completamente se decompondo enquanto ser humano, porque você está manipulada e escravizada por uma pessoa que te colocou nessa situação. Quando eu expliquei para ela qual era o perfil de ataque desse tipo de pessoa, desse tipo de parceiro, ela falou, nossa, Alessandra, não acredito que você está me dizendo tudo isso. Eu pensei que você ia me dizer que era para eu ter mais paciência com ele, pensei que você ia me falar que era para eu agradá-lo,
que era para eu fazer as coisas de um jeito diferente, para ele me aceitar melhor. Falei, olha, tá vendo? A sua fala já é uma resposta do quanto você está hipnotizada por esse processo. Agora, a gente está falando no masculino, mas o psicopata social é mulher também. Com toda certeza. É homem e mulher, não é só o homem. Sim, né? Eu acabo trazendo muitas referências assim de pacientes femininas porque é o foco do meu trabalho. Sim. Mas é verdade que isso pode acontecer independente do gênero. O perfil é sempre o mesmo, viu, Isa? Não muda. Essa coisa da pessoa ser muito sedutora, com uma lábia muito grande, muito manipuladora, muito gentil, não muda. Agora, que dica você dá para quem está nos assistindo que, de repente, está num relacionamento desse e gostaria de saber como ela reconhece que esse relacionamento é um relacionamento com um psicopata social? Tá. Na prática. Eu acredito que as coisas são sinalizadas desde muito cedo, porque logo que a pessoa já está envolvida no relacionamento, esse parceiro, eu vou colocar aqui como novamente um exemplo do masculino, né? Mas ele já começa a colocar algumas regras, algumas limitações e principalmente proibições. A pessoa coloca uma proibição e começa a ter um comportamento persecutório. Tipo? Por exemplo, começa a vetar alguns contatos, às vezes contato com a própria família, às vezes contato com irmãos, contato geralmente com pessoas ou situações que ele se sentiria ameaçado ou poderia ser descoberto. Ele pode ser confundido, por exemplo, com uma pessoa extremamente ciumenta? Pode ser confundido com uma pessoa extremamente ciumenta e é aí onde cai um dos pontos da armadilha emocional. A pessoa que estiver envolvida começa a ter um processo assim, de compreender o ciúme, ao invés de se colocar na situação e explicar o porquê sim, porquê não, daquela regra, daquela armadilha em que ele a coloca. No começo, geralmente ele é confundido com alguém que é muito inseguro, muito ciumento, muito preocupado. Tem algumas pessoas que têm um comportamento muito persecutório e logo cedo já começa assim, deixa que eu te levo, a pessoa sempre dirigiu, né? A pessoa sempre fez o que quis, sempre foi pra lá e pra cá. Quer ter o controle de tudo e de todos que estão ao redor dela. Exato. Ou dele, né? Em meses, assim, não precisa passar muito tempo. A pessoa percebe que está numa gaiolinha, que está numa jaula. E como você sugere que essa pessoa saia desse relacionamento? Olha, uma situação dessa, Isa, é super complicada porque um psicopata social, ele não entra em um processo para ele se recuperar. Então, quando ele é pego, ele muda de vítima. Tem um perfil, que é o perfil escolhido para ele para ataque, porque geralmente essas pessoas não conseguem se relacionar com um parceiro que seja forte, com um parceiro que tenha uma expressão de personalidade, uma vida que aconteça mesmo dentro de um formato que traga realização, que traga satisfação, uma pessoa que tenha metas, uma pessoa que tenha objetivos que ela cumpra para si mesma de vida, né? Que isso mostra mesmo uma personalidade que é mais vitalizada, mais saudável. Eles não procuram esse tipo de pessoa. Eles procuram pessoas que são inseguras, pessoas que têm autoestima muito baixa, pessoas que têm mais fragilizadas. Mais fragilidade emocional realmente e pessoas que tenham assim muita pouca vontade de despertarem para si mesmas. Agora, você acha que com as redes sociais... Vou mudar minha pergunta. Tá. Você acha que as redes sociais servem de isca para esses psicopatas sociais encontrarem as suas presas? Eu acredito que sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma necessidade pessoal de ter uma expressão na mídia dela mais carente, né? Mais emocional. Ela tem uma fala, né, uma expressão em que ela mostra, sim, que é um amor, né, valendo mais que tudo na vida, né, que a pessoa acaba deixando a mensagem que é lida assim, puxa, eu faria tudo por um relacionamento, eu trocaria a minha vida inteira para ter um namorado ao lado. Ou aquelas né? pessoas que ficam me sentindo só, Isso, não é? Um perfil mais carente, mais solitário, mais emocionalizável como um todo, né? Isso pode servir de presa para essa pessoa. É verdade, porque são pessoas assim que vão buscar muito o amor fora, né? Ao invés do amor dentro. Então elas deixam essa mensagem o tempo todo, que elas querem que alguém as ame. E não tem uma busca, né, de fazer primeiro o caminho por dentro.
Os psicopatas sociais, eles têm muita sensibilidade de perceber os pontos fracos alheios. Então, quando eles percebem uma brecha dessa, né, da pessoa realmente É aí que eles montam. se jogar Eles no atacam. relacionamento, né, de cabeça, sem nem pensar no que está acontecendo, é o prato para eles atacarem, é isso mesmo. Eu já te perguntei, mas eu queria voltar nesse assunto. Tá. A questão de como essa pessoa consegue se desvencilhar dessa relação. Imagino que seja muito difícil. A Porque gente estava falando. se essa pessoa que é carente recebe o amor e o carinho, desse outro alguém, que é um psicopata social, ela está enganchada negativamente nessa relação. Isso mesmo, a gente começou a falar, e aí eu fui para outro tema, né? Não tem tratamento, então assim, não tem outro caminho que não seja a ruptura. A pessoa precisa mesmo buscar forças, seja na família, seja num trabalho profissional, seja em quem quer que for da confiança dela. Ela precisa buscar forças para romper. E aí, depois do rompimento, ela vai recuperar tudo o que ela teve de prejuízo emocional a partir daquela relação. Então, não existe. A pessoa roda por muito tempo no movimento de tentar salvar o relacionamento ou salvar o parceiro. E isso é uma furada enorme, porque eles não têm nenhum interesse em serem recuperados e mudarem de atitude. A pessoa vai se despersonalizando ainda mais nesse procedimento de tentar salvar. Não tem outro caminho que não seja romper. Tem alguma idade que eles floreiam mais? Isa, é para qualquer idade, viu? Para qualquer idade. Essa moça mesmo que eu recebi, desse exemplo que eu conto com muito respeito, mas eu conto com frequência, porque foi bem impressionante. Ela era bem jovem, uma moça linda, uma carreira linda. Sabe aquela pessoa que você olha, você jamais imaginaria que ela cairia por numa dentro, enrascada exatamente, dessa. que por dentro haveria tamanho espaço para ela entrar numa armadilha emocional dessas. E foi por carência. Então, assim, a carência pode bater em qualquer faixa etária, Com né? certeza. Não, e tem dia que, às vezes, todos nós, né? Tem dia que se acorda com mais vontade de abraço, né? Mais verdade. carente. Isso não significa que você seja uma pessoa carente. Exato. Eu acho, né? Exato, é verdade. Você é profissional da área, você pode responder. Mas tem dia que a gente acorda, né? Querendo mais chamego, querendo mais carinho, Sim, não é? sim. Ouvir que a gente está bonita, até mesmo sem estar bonita. É gostoso, não é? A gente tem as nossas oscilações que são naturais, né? Sim. E aí isso mexe com a nossa troca no mundo. A gente está mais ou menos afetuoso e também está querendo mais ou menos afeto, É né? verdade. Mas não faz disso uma pessoa necessariamente carente. É verdade. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, viu, por esse papo. Obrigada a vocês. Como a eu gente que encontra você agradeço. nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, Alessandra_Florentino, dá para encontrar bastante coisa de divulgação de trabalho lá. Alessandra_Florentino. Obrigada, Obrigada a sucesso, você. viu? Obrigada. Tá linda com essa roupa, combinou com o meu cenário. Acho que eu vou deixar ela aqui. Combinou aqui, ó. Tá linda. Que barato, obrigada. Gente, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Estamos no meio da semana. Aproveite bastante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E lembre-se que se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. E amanhã tem mais, às 10h30 da manhã. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigada. She's at home. Yeah.